guerra na Ucrânia está se intensificando. Com a entrada do exército ucraniano na região russa de Kursk e a tomada de controle de Vuhledar pela Rússia, o conflito adquiriu uma nova dimensão. No entanto, essa nova fase ainda é marcada pelas baixas russas. As armas russas, impotentes diante das modernas armas ucranianas, são a principal razão para o aumento do número de baixas no exército russo. Então, quais são essas perdas? Vamos analisar juntos os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos na guerra da Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir para se manter informado sobre nossos conteúdos. Um pesquisador de fontes abertas que confirmou visualmente as baixas militares na Ucrânia divulgou novos dados mostrando que a Rússia perdeu mais de 1.800 veículos blindados, tanques e outros equipamentos pesados em sua ofensiva de um ano. Um número que levanta dúvidas sobre a capacidade da Rússia de continuar avançando. Em fevereiro, a Rússia capturou a cidade de Avdiivka, um antigo reduto ucraniano, após uma campanha de meses que contribuiu para um dos maiores índices de baixas russas na guerra até agora, segundo a inteligência militar britânica. As perdas de Moscou, tanto em material quanto em pessoal, continuaram aumentando à medida que avançavam na região ocidental de Donetsk. Os ataques contra posições defendidas pela Ucrânia resultaram em perdas significativas em setembro. Um funcionário dos Estados Unidos de América declarou recentemente que naquele mês foi registrado o maior número de baixas russas de toda a guerra. No início de outubro, duas cidades ucranianas importantes na linha de frente, Vuhledar e Rodivka, caíram nas mãos da Rússia, que avançou em direção a Pokrovsk, uma cidade estratégica que serve como um entroncamento rodoviário e ferroviário para abastecer as posições militares ucranianas. Apesar das grandes perdas de material, as forças russas ainda não conseguiram avanços táticos significativos na região e avançaram apenas 40 quilômetros em direção à cidade-chave ucraniana. Um novo relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, citando uma conta de mídia social de fonte aberta, que confirmou visualmente as perdas de veículos e equipamentos russos, revelou que as perdas relatadas somavam pelo menos 5 divisões de veículos de combate. As forças russas também perderam foguetes, sistemas antiaéreos e drones em sua ofensiva na frente oriental. Trata-se de uma perda significativa que pode comprometer a capacidade da Rússia de ampliar seus avanços no campo de batalha. O usuário de mídia social de código aberto descobriu que, no início de outubro, a Rússia havia perdido mais de 1.000 veículos blindados de combate e veículos de mobilidade de infantaria, o que equivale a cerca de 4 a 5 divisões mecanizadas de infantaria. A maioria dessas perdas de veículos de combate foi causada pela ofensiva russa sobre Pokrovsk, depois que as forças ucranianas destruíram 835 dos 1.020 veículos blindados. A destruição dos veículos também resulta em baixas humanas. Um veículo de combate anfíbio, BMP-1, por exemplo, é tripulado por 3 soldados e pode transportar 8 passageiros. I.S. Doveblev relatou que um comandante militar ucraniano afirmou que a Rússia perdeu 90% dos veículos usados em ofensivas mecanizadas na região de Donetsk no verão passado. Contudo, as perdas de material russo podem ser ainda maiores, já que os dados de fontes abertas se baseiam na verificação de imagens publicamente disponíveis de veículos destruídos ou abandonados. Em fevereiro, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos do Reino Unido, um think tank global de defesa, estimou que as forças russas estavam perdendo mais de 3.000 veículos blindados de combate por ano. Também foram perdidos pelo menos 539 tanques russos, dos quais cerca de 70% foram destruídos pelas forças ucranianas durante a ofensiva russa no leste da Ucrânia. Segundo analistas, somente no último mês, as forças russas perderam 25 tanques e 59 veículos blindados, o que, de acordo com I.S. Dovelo, equivale a 2 batalhões de equipamento mecanizado. A perda da Rússia tem sido o ganho da Ucrânia. Suas tropas estão reparando os tanques danificados ou capturados e os reutilizando contra as forças russas. De acordo com dados de fontes abertas, as perdas de equipamentos pesados da Rússia incluem pelo menos 22 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes.
Os MLRS são ativos críticos no arsenal russo, permitindo o transporte e lançamento de artilharia de foguetes contra as defesas ucranianas. A vantagem da artilharia russa e os bombardeios incessantes têm forçado as tropas ucranianas a recuar. No início desta semana, a Rússia afirmou ter usado um MLRS para atacar uma fortaleza ucraniana perto da cidade de Chassiv Yar, na linha de frente a cerca de 10 quilômetros a oeste de Bakhmut. O Ministério da Defesa russo informou que o objetivo do ataque, que utilizou munição de 220 milímetros, foi destruir depósitos de munição e equipamentos, além de isolar as forças de reserva ucranianas. As perdas de equipamentos pesados russos também incluem 11 sistemas de artilharia rebocados e 51 autopropulsados. A Rússia tem uma vantagem significativa em artilharia sobre a Ucrânia, produzindo e comprando mais projéteis de artilharia do que a Ucrânia e seus aliados conseguem fabricar. Um general americano de alto escalão alertou em abril que essa vantagem da Rússia poderia dobrar à medida que os estoques ucranianos continuassem enfrentando escassez de suprimentos. A Rússia também sofreu perdas no ar, entre essas, pelo menos 13 aeronaves de reconhecimento que buscavam posições de tropas e alvos para ataques ao longo das linhas ucranianas. Em julho, uma aeronave de ataque russa Su-25 e um helicóptero de transporte Mi-8 foram abatidos pelas forças ucranianas com canhões antiaéreos perto de Pokrovsk. Além disso, o parlamento ucraniano aprovou na semana passada um aumento no imposto de guerra. A nova lei aumentará o imposto militar sobre os residentes de 1,5% para 5% e elevará o imposto corporativo sobre os lucros dos bancos para 50% neste ano. O imposto sobre os lucros das instituições financeiras, excluindo as seguradoras, também aumentará para 25% a partir de 2025. Segundo o site da Rada Suprema, 247 deputados aprovaram esses aumentos. Yaroslav Shelesniak, deputado ucraniano, classificou os aumentos como históricos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve aprovar o projeto de lei, segundo a Reuters. O parlamento ucraniano aumentou em julho os gastos com defesa em quase 500 bilhões de hryvnias, cerca de 12,1 bilhões de dólares, para reforçar as forças armadas do país na guerra atual contra a Rússia. Yaroslav Shelesniak declarou: financiar as necessidades das forças de defesa é agora a principal prioridade. Fundos adicionais para armamento, fortificações e salários dos soldados são um componente crucial para enfrentar a agressão militar da Federação Russa contra a Ucrânia. Isso ocorre um dia após a União Europeia concordar em conceder à Ucrânia um novo empréstimo de até 35 bilhões de euros, cerca de 38 bilhões de dólares. O empréstimo macrofinanceiro de até 35 bilhões de euros é a contribuição da UE para o empréstimo do G7 de até 45 bilhões de euros, declarou o Conselho da UE em um comunicado. O empréstimo é garantido por ativos estatais russos congelados. Enquanto isso, em Londres, Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e com o novo chefe da OTAN, Mark Rutte. O trio focou na integração euro-atlântica e no fortalecimento militar da Ucrânia, disse Zelensky em um comunicado. Além disso, segundo o analista militar americano Michael Kofman, a superioridade numérica da Rússia sobre a Ucrânia começará a diminuir no final deste ano. Em uma entrevista com Benjamin Hart, do Intelligencer, Kofman disse que o Kremlin manteve pressão sobre a Ucrânia por meio de altos níveis de desgaste, mas agora está lutando sob limitações muito significativas. E, em todo caso, é provável que sua vantagem no campo de batalha diminua à medida que entrarmos neste inverno e em 2025, disse Kofman, que nasceu em Kiev e é pesquisador sênior de estudos sobre a Rússia na Fundação Carnegie para a Paz Internacional. Kofman fez questão de dizer a Hart que não acreditava que a Rússia ficaria sem equipamentos ou homens em breve, mas que Moscou não conseguiria manter seu ritmo ofensivo por muito tempo. Este fato pode ser um raio de esperança para a Ucrânia, que enfrenta o lento, mas implacável avanço russo no leste, em grande parte porque Moscou está gastando muitos mais homens e materiais militares. A explicação inicial de Kofman
é que Moscou está substituindo suas grandes perdas de equipamentos por armas da era soviética. Mas até essas reservas de reposição não durarão para sempre. A Rússia está esgotando seu legado soviético e o ritmo de produção de equipamentos é consideravelmente inferior às perdas no campo de batalha, afirmou Michael Kaufman. Isso significa que o exército russo está cada vez mais obrigado a mudar suas táticas para minimizar suas perdas. Isso reduz sua capacidade de realizar avanços operacionais significativos, acrescentou. Kaufman também acredita que o governo russo não conseguirá manter o aumento dos bônus e benefícios oferecidos aos novos recrutas em massa. A Rússia, que está tentando esmagar a Ucrânia inundando o campo de batalha com tropas, está oferecendo pagamentos anormalmente altos aos novos recrutas. Em julho, por exemplo, Moscou introduziu bônus de alistamento comparáveis aos do Exército dos Estados Unidos, e isso em uma cidade onde o salário médio é menos de 1/5 do salário médio americano. Está claro que, nesse ritmo de perdas, a campanha de recrutamento contratual da Rússia não pode continuar, disse Kaufman. Isso não significa que a Rússia ficará sem mão de obra, mas é evidente que estão enfrentando dificuldades. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse em uma atualização na segunda-feira que a Rússia havia atingido sua taxa mais alta de baixas diárias desde o início da guerra, com uma média de baixas aumentando significativamente ano após ano. Funcionários britânicos estimam que o Kremlin perderá 1.000 soldados por dia durante o próximo inverno, após os recordes diários de baixas registrados em maio e setembro. Isso ocorre enquanto a Rússia avança com força na frente oriental, cercando as cidades-chave de Vuhledar e Pokrovsk, em Donetsk, e tentando retomar o território russo tomado pela Ucrânia em Kursk. Os combates no Donbass têm sido extremamente duros, e como no caso de Vuhledar, duraram mais de 1 ano. Embora as forças russas tenham avançado até os arredores de Pokrovsk, Kaufman disse a Hart que seriam necessárias mais do que algumas semanas de combate para capturar a cidade. A análise de Kaufman sobre o ritmo da guerra da Rússia tem implicações não apenas para a linha de frente na Ucrânia, mas também para a economia de guerra russa, que o líder russo Vladimir Putin reorientou para a produção de defesa desde o início da guerra. Esboços de documentos políticos que surgiram na mídia russa em setembro mostram que as autoridades planejam continuar gastando cerca de 40% do orçamento global do país em assuntos militares e de segurança nacional. A Rússia registrou um crescimento do PIB de 3,6% em 2023 após essa mudança, apesar das sanções internacionais que o Ocidente esperava que paralisassem sua economia. Putin e sua administração viram esses números como um sinal da resiliência da Rússia. Mas não está claro por quanto tempo Moscou poderá sustentar essa estratégia. Alguns economistas afirmam que, se a guerra acabar ou a produção desacelerar, o setor de defesa não conseguirá sustentar a economia russa, e ela poderá entrar em recessão. O fornecimento de equipamentos e mão de obra da Ucrânia também está longe de ser garantido, com uma dependência do Ocidente para armas vitais e um programa de mobilização atrasado, que foi acelerado para enviar reforços à linha de frente anos após o início da guerra. Enquanto isso, Kiev tem tentado desenvolver sua própria e potente indústria de defesa, produzindo mísseis, sistemas de artilharia e uma série de drones terrestres, marítimos e aéreos. À medida que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia se aproxima de seu terceiro inverno, o maior ponto de discórdia é a relutância dos principais parceiros de Kiev em permitir ataques de longo alcance dentro da Rússia, com armas ocidentais. Segundo céticos em Washington, D.C. e outros lugares, os ataques profundos representariam um risco inaceitável e poderiam desencadear uma guerra muito mais ampla. O presidente russo, Vladimir Putin, tem se aproveitado desse medo ocidental de uma escalada. O ditador do Kremlin prometeu recentemente reduzir o limite para ataques nucleares russos e alertou que qualquer ataque de longo alcance em território russo significaria que a OTAN estaria em guerra com a Rússia. Até agora, as ameaças nucleares de Putin parecem estar surtindo efeito. Apesar das intensas pressões públicas e privadas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concluiu sua esperada visita aos Estados Unidos no final de setembro, sem ter obtido nenhum avanço.
Funcionários em Kiev consideram as atuais restrições a ataques dentro da Rússia politicamente injustas e militarmente absurdas. Eles argumentam que, ao impedir que a Ucrânia responda, os líderes ocidentais estão de fato protegendo a máquina de guerra de Putin e forçando o exército ucraniano a lutar com uma mão amarrada nas costas. Com poucos sinais de que os principais aliados da Ucrânia estejam dispostos a mudar de posição e permitir que os mísseis fornecidos pelo Ocidente sejam usados dentro da Rússia, pode ter chegado a hora de explorar outras opções. A solução mais óbvia seria aumentar a capacidade da Ucrânia de lançar ataques dentro da Rússia, usando armas de longo alcance de fabricação própria. O programa de drones da Ucrânia, que avança rapidamente, já possui capacidades significativas de longo alcance, mas para alcançar todo o seu potencial, será necessário um grande investimento e cooperação tecnológica. A Ucrânia também confirmou recentemente o teste bem-sucedido de seu primeiro míssil balístico de fabricação nacional. Com apoio ocidental suficiente, este crescente arsenal de armas ucranianas de longo alcance pode ter um grande impacto no futuro da guerra. Desde o início de 2024, a Ucrânia tem realizado uma campanha cada vez mais ambiciosa de ataques com drones contra alvos militares e infraestruturas da indústria de energia nas profundezas da Rússia. A maioria desses ataques ocorreu a mais de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana e envolveu um grande número de drones que conseguiram superar as defesas aéreas russas. O potencial dos drones de longo alcance da Ucrânia foi demonstrado em setembro, quando um ataque em grande escala a um armazém militar na região russa de Tver provocou uma explosão tão grande que foi detectada por estações de monitoramento sísmico. De acordo com fontes ucranianas, a explosão destruiu uma grande quantidade de mísseis russos, bombas de planeio e munições de artilharia. Imagens de satélite confirmaram a destruição parcial da instalação atacada. Alguns dos parceiros da Ucrânia inicialmente hesitaram em apoiar esse ataque aéreo, e muitos oficiais dos Estados Unidos questionaram publicamente a eficácia da estratégia de Kiev. No entanto, essas preocupações parecem ter diminuído nos últimos meses. Oficiais ocidentais agora apoiam mais abertamente o direito da Ucrânia de retaliar dentro da Rússia, desde que seja com armas ucranianas. Nos últimos 2 anos e meio, na luta da Ucrânia para se defender de um inimigo muito maior e mais forte, os drones tornaram-se um trunfo fundamental na estratégia de guerra assimétrica da Ucrânia. Superada em armamento e em número pela Rússia, a Ucrânia concentrou seus recursos na criação de uma indústria nacional de drones. No ar, em terra e no mar, drones de fabricação nacional foram decisivos em muitos dos sucessos militares mais significativos da Ucrânia. A produção ucraniana de drones aumentou significativamente desde o início da invasão russa em grande escala, com mais de 200 empresas agora produzindo milhões de drones por ano. A expansão da indústria foi tão rápida que a Ucrânia agora produz mais drones do que as autoridades ucranianas podem comprar, criando um excesso de capacidade. Se isso não for resolvido, muitas empresas ucranianas de drones podem perder negócios ou ser forçadas a se mudar para o exterior. Os parceiros da Ucrânia podem preencher a lacuna entre o aumento da capacidade de produção de drones e os limitados orçamentos de compras públicas do país, fazendo pedidos diretamente aos fabricantes ucranianos de drones. Alguns países, incluindo a Dinamarca, comprometeram-se a fazer isso. Esforços mais amplos nessa direção podem solidificar o desenvolvimento dinâmico da indústria de drones da Ucrânia e fortalecer a capacidade do país de atacar alvos dentro da Rússia. No início de outubro, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, confirmou que aumentar a produção de drones e mísseis de longo alcance seria uma prioridade para 2025. Os parceiros da Ucrânia devem seguir esse exemplo e priorizar seu apoio às capacidades de ataque aéreo de longo alcance do país. Ao expandir o investimento e a cooperação técnica nesse campo, eles podem ajudar a Ucrânia a recuperar a iniciativa e forçar Putin a reconsiderar sua invasão, ao mesmo tempo em que aderem à sua própria doutrina de gerenciamento prudente da escalada. Pode ser que os formuladores de políticas ocidentais ainda acreditem nas linhas vermelhas de Putin, mas os ucranianos não. O número de ucranianos e russos mortos ou feridos em 2 anos e meio de intensos combates já alcançou quase 1 milhão.
É um preço terrível a ser pago no futuro por dois países que já enfrentavam um declínio populacional antes da guerra. O número exato de mortos e feridos no conflito tem sido difícil de determinar, já que Rússia e Ucrânia se recusam a divulgar estimativas oficiais, ou, ocasionalmente, publicam números que geralmente não são confiáveis. Uma estimativa confidencial ucraniana do início do ano calculou que 80 mil soldados ucranianos foram mortos e 400 mil ficaram feridos, de acordo com pessoas próximas ao assunto. As estimativas dos serviços de inteligência ocidentais sobre as baixas russas variam. Alguns estimam que quase 200 mil soldados russos foram mortos e cerca de 400 mil ficaram feridos. Essas baixas são problemáticas para a Rússia, que tenta avançar no leste da Ucrânia com ondas de tropas mal treinadas, enquanto também tenta conter uma recente invasão ucraniana na região de Kursk. No entanto, são muito mais prejudiciais para a Ucrânia, que tem menos de 1/4 da população de seu enorme vizinho. O alto número de baixas em ambos os lados, que continua a crescer rapidamente, destaca o impacto devastador a longo prazo para países que, antes da guerra, já enfrentavam um declínio populacional, principalmente devido a problemas econômicos e agitação social. Isso também esclarece uma das motivações do presidente russo Vladimir Putin para lançar a invasão em 2022: aumentar a população da Rússia absorvendo ucranianos. De acordo com estimativas do governo e de demógrafos, a invasão russa e a ocupação de territórios ucranianos na última década fizeram com que a Ucrânia perdesse pelo menos 10 milhões de pessoas, seja sob ocupação ou como refugiados. Putin tem declarado há muito tempo que enfrentar o declínio demográfico crônico da Rússia é uma prioridade, e desde então o Kremlin embarcou em uma campanha para russificar os territórios ocupados, o que inclui o sequestro em larga escala de crianças e a pressão sobre os ucranianos para adotarem a cidadania russa. Na região de Donbás, controlada pela Rússia, a venda de propriedades e outras transações agora exigem a cidadania russa. A Ucrânia moderna fazia parte do Império Russo, e Putin repetidamente afirmou que deseja devolver o país a esse Estado. Ele nega a identidade e a condição de Estado da Ucrânia e afirma que os ucranianos, um povo majoritariamente eslavo e cristão ortodoxo, fazem parte da nação russa. A demografia é uma prioridade para Putin, e ele quer usar a Ucrânia e seu povo para consolidar o núcleo eslavo da Rússia, afirma Ivan Krastev, cientista político de origem búlgara e autor de um livro prestes a ser lançado sobre a demografia europeia. Mas o dilema da Ucrânia é existencial. Quantas pessoas você pode perder em uma guerra antes de perder seu futuro? O que você acha sobre essa questão? Deixe-nos sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve.